A mídia já anuncia a derrota na revisão da vida toda. Globo, G1, UOL já dão como derrotada a revisão da vida toda. Mas será mesmo que ela está derrotada? Vem comigo, vamos tentar entender. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Eu sei que vocês não estão muito bem, assim como eu também não estou. Nós gostaríamos que tivéssemos um outro contexto com relação à revisão da vida toda? Evidentemente que sim. Foram anos e anos trabalhados em cima dessa tese, dessa revisão. Ganhamos julgamento de mérito, um excelentíssimo trabalho pela parte dos advogados que atuaram à frente, seja a doutora Gisele ou os amigos da corte, a ABL, o IEPREV, sempre à frente, entre outros youtubers também que sempre se posicionaram favoráveis à revisão da vida toda. É, Tivemos o êxito no julgamento de mérito, nós não podíamos prever que o golpe jurídico aconteceria, tá? São situações que, evidentemente, nós não temos como prever. Realmente houve uma manipulação que está maculando o Poder Judiciário, que será lembrado no futuro como uma grande derrota para o Poder Judiciário. Mas vamos tentar entender. A revisão da vida toda já acabou? Vamos olhar. Eu gostaria que vocês viessem junto comigo aqui no site. Vamos analisar a votação, como é que ela está. Muitos de vocês já sabem. Mas vamos olhar com calma aqui e verificar o que está acontecendo. Vem comigo aqui no canal, na telinha aqui, na magia do OBS. Vamos lá. Então, nós temos aqui o julgamento virtual da ADI 2110, tá? Tivemos mais algumas manifestações de voto que acompanham o relator. E nessa situação, acompanhar o relator aqui, o ministro Nunes Marques, não é algo positivo, não é algo bom, porque ele dá efeitos congentes dessa declaração de constitucionalidade do artigo 3º, né, como eles bem dizem, com relação à revisão da vida toda. Aqui nós temos, não é surpresa, ministro Cristiano Zanin, infelizmente Flávio Dino, grande decepção, Carmen Lúcia, realmente inesperado, uma surpresa negativa inesperada. O ministro Gilmar Mendes já havia antecipado, e sempre defensor do Estado, né? Agora, quando se trata de habeas corpus, ele é muito bom, né? Fazendo aqui a devida crítica. Ministro Luiz Fux, que não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo, caiu de paraquedas aqui no processo. E o ministro Roberto Barroso, que articulou toda a derrocada da revisão da vida toda e que utilizou aqui inocentemente ou não, né, o ministro Cristiano Zanin. Então, temos esse cenário. Temos 7 votos. 7 votos. Está faltando um voto para que seja realizado aquilo que o ministro Alexandre de Moraes bem colocou no seu voto, a reforma de precedentes. Ele até utilizou overhauling, que é uma expressão emprestada do inglês, né, que significa reformar os precedentes é, já firmados pelo STF. Inclusive, ele até aponta, e a gente pode até dar uma olhadinha aqui no voto dele, muito bem fundamentado, ele não se deixou intimidar por toda essa conspiração aqui que foi formada contrária à revisão da vida toda, ele não se deixou intimidar e ele colocou o dedo na ferida de uma forma muito eficiente, muito bem fundamentada, tá? Então, voltando só para falar aqui com vocês, que é necessário 8 votos, uma maioria qualificada, para que seja feita a reforma de precedente. Então, a partir desse momento, está faltando um voto. Esse voto pode ser do Dias Toffoli, tá? Dias Toffoli, nós sabemos que ele
já se manifestou ali no tema 999, que estava no STJ, foi ele que admitiu, que recepcionou o recurso extraordinário lá em 2019 para 2020, recepcionou, alegando que havia repercussão constitucional. Então é bem possível que ele acompanhe aqui e já tenha a formação de 8. É possível alguma alteração de voto? É possível sim. Porém, precisamos ser realistas nesse momento, é bem pouco provável que isso ocorra. Então a tendência é que se confirme aqui mais esses 8 votos. Ah, Rogério, você está jogando a toalha? Não, não estou jogando a toalha, mas precisamos trabalhar com fatos, com realidade. A partir da realidade posta, daí nós traçamos outras estratégias que talvez sejam mais inteligentes do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista do resultado prático. É isso que eu quero falar para vocês na sequência, tá? Temos que ser práticos. Se nós admitimos e verificamos e observamos que não, esse cenário aqui realmente ele não está favorável, a revisão da vida toda caminha para o seu desfecho e um desfecho não muito agradável. Porém, o que interessa é o bolso do aposentado, tá? O bolso do aposentado. E aí a gente tem outras estratégias para poder trabalhar nesse sentido. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão entender. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele não se deixou intimidar, em que pese a pressão que ele está sofrendo, né? Enquanto o computador pensa, eu volto aqui. Ele não se deixou intimidar pela pressão que ele está sofrendo no cenário internacional. Vocês sabem a barra que o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo. Não é fácil, não é fácil. Então, até teve um vídeo agora que foi veiculado no YouTube, naquele canal Inteligência Limitada, que eu até sugiro que vocês deem uma olhada, onde aquele jornalista Glenn lá, que fez aquelas notícias, aquelas publicações, aqueles artigos da Vaza Jato, né? Que colocou todo em xeque aquele trabalho do Sérgio Moro, que apontou ali o uso indiscriminado do aparato estatal, ferindo alguns princípios da imparcialidade. Então, esse mesmo, ele está enfrentando aqui, diz que tem alguns documentos, né? Ele alega que tem alguns documentos em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, tá? Então vejam que não é uma situação, um contexto muito confortável para o nosso ministro, para o nosso querido ministro, defensor da revisão da vida toda, Alexandre de Moraes. Mesmo assim, ele não se deixou intimidar e foi até as últimas consequências com a revisão da vida toda, sempre defendendo seu posicionamento. Vamos avançar aqui, eu quero mostrar no ponto, na telinha aqui para vocês, o que é muito bonito, muito lindo o que ele escreveu, sabe? Realmente é uma forma de lavar a nossa alma, lavar a nossa alma. Eu, pelo menos, senti a minha alma lavada nas palavras aqui do brilhantíssimo e excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Então, deixa eu só colocar no ponto para vocês. Mais um minutinho, relembro o julgamento de mérito. Que quando o que chama atenção aqui é quando ele fala que é plenamente possível a corte mudar o seu posicionamento. Já ocorreu outras vezes que ela teve que rever o seu posicionamento e alterar. Não tem problema nenhum, está previsto no regimento, é algo totalmente pacífico. O que causa estranheza, e ele chama a atenção aqui, que não se aplica no caso concreto da revisão da vida toda, é que aqui não houve mudança na realidade fática. Não, não houve. O que houve, na realidade, foi uma alteração na composição da corte. E que em tão pouco tempo, essa composição nova da corte, ela está colocando em xeque um julgamento que já foi, né, entendido, que já foi compreendido, que já foi estudado, que já foi julgado pelos ministros anteriores. E aqui as expressões que ele utiliza, eu vou aumentar aqui na tela para vocês, para que vocês possam observar junto comigo, né?
Então, ó, por meio dos institutos, com a superação dos precedentes parciais, o overreading ou overrolling, não sei se é assim que fala, é a reforma parcial e a reforma total. Então, aqui o que eles estão promovendo é a reforma total. Então, a partir de agora, o segurado não pode escolher o melhor benefício, tá? Que é um princípio que está esculpido quando a gente estuda direito previdenciário. Um dos princípios é o princípio da melhor decisão em prol ao aposentado, ao segurado. Ó. Então, quando se tem dúvida diante de duas situações, favorecer o Estado ou favorecer o segurado, sempre se pende ao segurado. O princípio pró-segurado, tá? Um dos princípios. E aqui está colidindo frontalmente com esse princípio e superando um precedente do melhor benefício, tá? Essa é a verdade. E ele fala que não se aplica, não é o caso porque foi diante desse cenário de mudança na composição da corte que a tese fixada para o tema 1102 foi superada. Não porque houve mudança na realidade fática ou alteração das concepções jurídicas dominantes que justificassem uma superação do precedente qualificado deste Supremo Tribunal Federal. Tá? A rigor, não houve sequer transcurso de tempo razoável. Não houve. Então, houve aqui o que houve? Houve realmente uma manipulação, e aqui a gente tem que falar com todas as letras, uma manipulação pelo ministro Roberto Barroso, que ele manipulou. Ele, desde o princípio, reconheceu que a revisão da vida toda, o julgamento favorável, foi um acidente. Até na Roda Viva lá, ele disse que foi um acidente. E disse que então que o voto do Alexandre de Moraes, Edson Fachin, na ocasião da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, do Ricardo Lewandowski, do Marco Aurélio, são votos acidentais. Ou seja, ele disse em outras palavras, eles não estudaram o processo. Eles não entenderam a complexidade. Eu sou aquele que entendeu, que conseguiu ver as consequências nefastas que poderiam ser geradas em razão da revisão da vida toda do julgamento favorável. Então ele se avoga aqui realmente a posição de onisciente, né? Onisciente, sabedor de tudo. Isso realmente indigna e deixa uma mácula no STF muito forte. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes, vocês já devem ter visto outras pessoas comentando com relação a esse voto, ao brilhante voto do ministro Alexandre de Moraes, pontualmente. Mas aqui eu trago problemas, mas também trago soluções, tá? É isso, a vida é essa, a vida funciona dessa forma. Se você se depara com situações que, a princípio, são insuperáveis ou intransponíveis, você tem que ressignificar certas coisas. Ressignificar. E não significa dar-se por derrotado. O que eu tenho tratado aqui muitas vezes, e é difícil de colocar, de fazer com que o YouTube entenda, ou até mesmo alguns inscritos possam entender, é que existem revisões que também podem melhorar o seu caso concreto, a sua situação, só que não é necessário socorrer-se do STF. Existem situações que podem ser trabalhadas caso a caso, que podem melhorar o seu benefício. Só depende de você procurar alguém que tenha o conhecimento adequado. Não estou dizendo que seja eu, não estou dizendo, mas procure na sua cidade alguém que seja dedicado, seja um estudante da área previdenciária, seja a ABL, seja o Dr. Nakamura, seja o Giovanni Santos, podem ser eles, dominadores que conhecem o direito previdenciário, estudem o seu caso. Ali pode ser uma situação, talvez uma revisão das atividades concomitantes, que pode dar um up na sua aposentadoria, tal como se fosse uma revisão da vida toda, ou uma isenção tributária por ser acometido por alguma doença grave que esteja ali no rol previsto de isenção tributária. Também tem uma situação que dá retroativo, até na forma administrativa. Então tem que ser estudado caso a caso, ou talvez um reconhecimento de uma atividade especial que não foi feita, que agora pode ser feito. Lembrem-se que vocês que protocolaram a ação, ajuizaram a ação, a sua decadência ela foi
ela se reiniciou. Você tem mais 10 anos a partir do protocolo, você fez o pedido da revisão. Então pode ser feito outras revisões. Então não joguem a toalha, tá? Tentem, deem um passo para trás, olhem o horizonte. Vocês vão enxergar outras alternativas, tá? Outras alternativas. O que às vezes a vida nos, eu sempre brinco, a vida nos dá limões. Cabe a gente decidir o que vai fazer com esses limões. Se a gente vai fazer uma limonada ou uma caipirinha, ou simplesmente aceitar que as coisas da vida são azedas mesmo. Entendeu? Depende muito da posição que a gente vai tomar. Tá? Então, eu espero que a gente já possa já estudar alternativas aqui com relação a algo que seja ruim. Evidentemente que ainda não acabou, como a mídia está veiculando. O ministro Edson Fachin, ele pode pedir o destaque. Pode pedir o destaque, tá? Mas, né, diante da situação, não sei se é o caso, o ministro Alexandre de Moraes já cancelou o seu pedido de destaque. Sabe o que está ocorrendo ali nos bastidores? Eu disse para vocês, existem forças que trabalham para o mal e forças que trabalham para o bem. Tá? Essas forças que trabalham para o mal talvez estejam sendo mais eficientes. Mas não significa que o mal vai prevalecer. O mal não prevalece, tá, pessoal? Se você está chegando agora, me vendo pela primeira vez, está gostando desse nosso conteúdo, dessa nossa conversa sobre direito previdenciário, não perca a oportunidade, se inscreva no canal, já deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, seja qual for, para que o direito previdenciário, a sua voz, a voz do aposentado, do pensionista ou daquele detentor de algum benefício assistencial, seja ouvida. E nos veremos no próximo vídeo. E comentem aqui. Vocês já procuraram? Vão tentar buscar outras alternativas? Deixem aqui seus comentários. Quem sabe a gente possa conversar, explicar ali caso a caso e dar alguma sugestão para vocês. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!